Retomando agora os nossos trabalhos, começando por dar as boas-vindas ao Dr. João Golão, ao Dr. Manuel Cardoso, a quem agradecemos a presença e a disponibilidade para estar aqui na nossa Subcomissão de Saúde Global. É uma subcomissão que foi criada recentemente na Assembleia da República, que tem um objetivo da legislatura de debater, discutir e elaborar no final um relatório sobre os temas da saúde global e portanto, a vossa presença, a vossa colaboração com os nossos trabalhos nas questões que acompanham é para nós muito importante. Dava-lhes a palavra para fazerem uma intervenção inicial, do tempo que entenderem, indicativamente é de 10 minutos, mas é o tempo que entenderem para a apresentação, e depois faríamos uma primeira ronda aos grupos parlamentares de 3 minutos para cada um dos grupos parlamentares, com resposta, e depois uma ronda final de 1 minuto, mas com tempos indicativos, como é evidente, porque é muito importante, acima de tudo, ouvir a vossa posição e o vosso testemunho sobre estas questões. Faz favor, mais uma vez, muito obrigado e bom dia. A palavra é vossa. Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Eu, antes de mais, gostaria de saudar a criação desta subcomissão no âmbito da Comissão de Saúde da Assembleia da República, uma vez que há aqui dimensões que acontecimentos recentes, nomeadamente a questão da pandemia, por exemplo, vieram colocar a nu como uma necessidade e uma imprescindibilidade de que a saúde seja pensada num âmbito mais alargado do que aquilo que habitualmente acontece. Gostaria de dizer que na temática a que nos dedicamos há muitos anos, como sabem, a questão das abordagens multidisciplinares, multidepartamentais no âmbito das estruturas do Governo e não só, são fundamentais. Não é por acaso que temos estruturas de coordenação nacional que têm a representação de 13 áreas governamentais, dada a transversalidade da temática, dos impactos que os comportamentos aditivos e as dependências têm na vida dos cidadãos. Nós tivemos muito recentemente, enfim, relativamente recentemente, responsabilidades acrescidas no pensar da saúde em termos alargados, nomeadamente, ainda no contexto da pandemia, a responsabilidade de conduzir a elaboração do plano de ação da União Europeia em matéria de drogas. Foi responsabilidade da presidência portuguesa e diria que bem sucedida, digamos assim, na mobilização de vontades e de esforços a vários níveis, na identificação de problemas suscitados pela própria pandemia, mas também com reflexos naquilo que é a realidade atual, nomeadamente naquilo que tem a ver com a mobilidade dos cidadãos, com os movimentos migratórios e por aí fora. Tivemos também, e em simultâneo, a presidência do Grupo Pompidou do Conselho da Europa, em cujo âmbito também foi aprofundada digamos, a discussão e a reflexão sobre estes temas enfim, transnacionais, sobretudo nesse contexto do Grupo Pompidou do Conselho da Europa. É importante lembrar que tem um conjunto alargado de Estados-membros que transcende largamente aquilo que é a União Europeia, onde estamos mais habituados e familiarizados com as diversas realidades, mas já é bastante, o Grupo Pompidou vai bastante para além disso e confronta-nos com realidades como a do México ou como a de Israel, enfim, recentemente houve a exclusão da Federação Russa do grupo de Estados-membros, mas ainda assim houve interações importantes no âmbito da construção do programa de ação para o atual ciclo de atividades. Eu penso que é sabido e reconhecido que a área dos comportamentos aditivos e das dependências, e em particular aquilo que tem a ver com o abuso
uso e abuso de substâncias lícitas ou ilícitas são uma das determinantes de saúde mais importantes. Costuma-se estabelecer um ranking em que estão presentes as doenças transmissíveis e as doenças decorrentes do comportamento. Eu acho que neste âmbito da nossa intervenção se intersetam muito claramente esses dois tipos de temáticas. Portanto, e voltando à primeira questão, dizer, Sr. Presidente, que ficamos muito satisfeitos com a criação desta subcomissão. Auguramos um excelente trabalho que possa ser desenvolvido aqui e queria reafirmar a nossa total disponibilidade para colaborar nos termos, quando e como Vossa Excelência entender mobilizar-nos a nós, aos nossos profissionais, às pessoas que trabalham nestas matérias. Pronto, dito isto, eu gostaria, se me permitir, Sr. Presidente, o meu colega Manuel Cardoso, o subdiretor-geral do CICAD, é um médico de saúde pública que tem uma visão particularmente aguda sobre estes impactos das determinantes de saúde e eu, se me permite, eu gostaria de lhe passar a palavra para nos falar um pouco de alguns indicadores que se prendem exatamente com esta temática. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor, faz favor, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Então, enfim, de uma maneira muito mais pragmática, se me permite lembrar, o Dr. Golão falou que algumas das intervenções decorreram no âmbito da pandemia. Creio que os senhores deputados têm consciência de que da pandemia decorreram 7 milhões de mortes. O conceito de pandemia ou o reconhecimento da pandemia acontece durante mais ou menos 4 anos, ainda que estas mortes tenham sido, em particular, nos anos 2000, 2020 e 2021. 7 milhões em 4 anos dará 2 milhões ou 1 milhão, não chega a 2 milhões por ano. De qualquer das maneiras, a pandemia fez mobilizar de maneira incrível todos os países, todo o mundo, à volta desta problemática. Bom, mobilizou de tal modo que a própria União Europeia publica ou aprova a estratégia para a saúde a nível mundial, com, digamos, um slogan melhor saúde para todos no mundo em mudança. Significativo, provavelmente esta comissão acaba por seguir um pouco essa linha, porque é dessa junção de vontades que muito do sucesso da relação ou gestão da pandemia na Europa acaba por acontecer. Bom, eu lembrava aos senhores deputados que em 2019, só em 2019, morreram no mundo quase 8 milhões de pessoas devido ao consumo de tabaco. Quase 2 milhões e meio devido ao consumo de álcool e quase meio milhão devido ao consumo de substâncias ilícitas. Total 10 milhões e 600 mil, de acordo com a Our World in Data, que são dados ainda por cima inferiores aos dados da OMS. A OMS diz à volta de 3 milhões para o consumo de álcool, à volta de 8 milhões para o consumo de tabaco. E estes dados vêm aumentando, pensando desde 90. Em 90, nas 3 áreas terão morrido 7 milhões e 700 mil pessoas, em 2000 quase 9 milhões, em 2010 9 milhões e 700 mil. Portanto, esta razão é mais que justificado pensar nesta problemática com esta dimensão. Em Portugal, em 2021, morrem 13 mil pessoas devido ao consumo de tabaco, 2.700 devido ao consumo de álcool e, em relação às ilícitas, os números são muito
muitíssimo mais baixos. Os dados que temos claros são relacionados com o consumo per capita e com as overdoses e, portanto, aí temos realmente valores muito mais baixos. O tabaco não é a nossa área, né? Quer dizer, não é do nosso mandato e, portanto, não vamos abordar as questões relacionadas com o tabaco. Mas, quando pensamos nas questões relacionadas com o álcool é responsável por mais de 60 patologias, de acordo com a OMS, e que para nós são relativamente claras, desde logo a dependência alcoólica, todas as dependências alcoólicas são devidas ao álcool, mas também o síndrome alcoólico fetal. Eu quase que me atrevi a dizer que, felizmente, em Portugal hoje não são encontrados muitos diagnósticos, mas se calhar também não são procurados diagnósticos de síndrome alcoólico fetal, que têm apenas a ver com álcool. E depois, lesões agudas e lesões crónicas, pensando nas agudas, as situações dos acidentes, nomeadamente os acidentes rodoviários, são os mais comuns. Em termos mundiais, 37% ou 27% de todas as mortes na estrada são devidas ao consumo excessivo de álcool. Em Portugal, esse valor sobe para 37%. Mas também a violência entre as pessoas, o suicídio, as epilepsias, cerca de 18% são relacionadas com o consumo de álcool. Depois as lesões crónicas, a cirrose hepática. No mundo, 48% das cirroses são devidas ao consumo de álcool. Em Portugal, são quase 70% são devidas ao consumo de álcool. As pancreatites, 30%. Os vários cancros, 7 cancros, ou 7 tipos de cancros são devidas ao consumo de álcool, ou estão relacionadas com o consumo de álcool. À volta de 30% de todos os cancros da orofaringe, da cavidade oral, da laringe, o esófago, coloretal, o cancro da mama na mulher, são devidos ao consumo de álcool. A tuberculose, o VIH, a hipertensão, 20% das tuberculoses são devidas ao consumo de álcool. Bom, já temos 11 minutos, eu fico por aqui. Depois continuamos. Mas se entenderem, o tempo podem não cortar absolutamente nada na apresentação. Levava outros 10 minutos a fechar, mas só com números para perceberem aquilo que trazia, se quiserem, muito rapidamente, se me der mais 2 ou 3 minutos. Com certeza, com o tempo que entender, e se entender depois também fazer-nos chegar mais informação sobre estes elementos, que eu penso que são muito relevantes para os trabalhos da nossa subcomissão, nós ficamos muito gratos que assim o possam fazer. Mas, de qualquer forma, a dizer que em relação à intervenção, nós estamos muito interessados em ouvi-los, para que dessa forma nós também possamos valorizar aquilo que é o trabalho da nossa subcomissão e dar um contributo positivo também para as preocupações que nos estão a transmitir. Faz favor, Sr. Doutor, se entender. Se me permite, a nossa preocupação maior hoje em relação às questões de álcool, ou do uso nocivo do álcool, é que nós estávamos convencidos, de certo modo, que íamos tendo ganhos, quer ganhos em saúde, alguns ganhos em saúde e alguns ganhos em relação aos consumos. Aquilo que vou dizer a seguir é que, para os últimos anos, isso parece não ter acontecido. Um exemplo. O consumo per capita, sabem, Portugal é dos países com o consumo per capita de álcool mais elevado em termos mundiais. De qualquer modo, tínhamos vindo a baixar nos últimos anos a quantidade de litros de álcool puro por habitante, tínhamos vindo a baixar ligeiramente, tendo atingido em 2015 os 11,9. Em 2019 já subimos para 12,1. Parece um valor pequeno, mas entramos em contraciclo com o resto da Europa, dos países civilizados, se posso dizer assim, neste processo, e por isso é uma preocupação acrescida. Quando olhamos para os consumos, eu diria, a nossa preocupação, e costumamos dizê-lo, não é que as pessoas eventualmente consumam, mas é o sofrimento que pode vir
acrescido a esses consumos, quer seja para o próprio, quer seja para terceiros. Esse é o problema maior. Mas quando nós olhamos apenas para os consumos, nomeadamente os consumos no último ano, nós temos, em particular, na população geral, 15-74 anos, que são os estudos que temos feito, o inquérito à população geral. Em 2012, para essa população, nós tínhamos 60% a dizer que tinha consumido, mas temos para 2022 61,5%. Houve um decréscimo é exatamente isso. Houve um decréscimo no estudo 16-17, mas a verdade é que em vez de termos uma redução, tivemos um aumento. Nas populações mais jovens, nos grupos etários 15-24 e 25-34, houve uma ligeira redução, mas apenas isso. Estamos a falar de consumos no último ano. Mas quando depois falamos de padrões de consumo de risco, o chamado binge drink, várias bebidas numa mesma ocasião, aí as coisas também estão estáveis para um aumento. Na população geral, 10,8 para 10,3 é a percentagem de pessoas que dizem que consumiram. Nos mais novos, 15-24, há uma ligeira de redução de 2012 para 2022 e na população 25-34 também há alguma redução, portanto o que significa que se dos 15-74 há um aumento, quer dizer que são as populações mais velhas que estão a consumir mais, o que é preocupante. Mas quando falamos de embriaguez, as coisas pioram em todos os grupos etários, quer na população geral 15-74, 5,1 para 6,5, sempre 2012, 2022. 12,8, aí desce ligeiramente, 25-34, dos 8,9 para os 10,2. Enfim, a mensagem é aquilo que estamos a fazer não está a ser suficiente, não estamos a ter ganhos. Quando falamos da dependência, na população geral, entre a dependência e o consumo excessivo, 4,2% da população, isto é brutal, 4,2% da população dependente ou com consumo excessivo, pensem a quantidade de pessoas de que estamos a falar. Nos 25-34, 3,3%, nos 15-24, 3,3%, 25-34, 4,6%. Mas depois os problemas de saúde propriamente ditos, as mortes, falei-vos, mas os internamentos hospitalares, em termos de episódios, sobem de 31,5 para quase 40 mil, os indivíduos sobem de 23 para 29 mil. Quer dizer, nestes 10 anos, 12, 22, em vez de ganharmos, perdemos para as questões da saúde. Quer em termos de doenças mortes por doença atribuída ao álcool, quer a intoxicação aguda, mantém-se mais ou menos, quer as mortes na estrada. Portanto, o total de mortes também sobe, 2.600 para 2.700 e pouco. O que vem acontecendo quando fazemos a apresentação na Assembleia da República destes dados é que um pouco a reação que tivemos agora não é assim tanto. Mas temos 10 anos em que não ganhamos nada, pelo contrário, perdemos. E creio que isso é significativo. Temos, e é a última mensagem, que ter consciência que temos que intervir em termos das políticas de preços, quer em termos do imposto BIABA, quer pensando no chamado Minimum Unit Price, no preço mínimo por unidade de bebida alcoólica, quer na disponibilidade. Temos que criar regras para que a facilidade de acesso seja reduzida. A grande disponibilidade é indutor de um consumo excessivo. As questões da publicidade e do marketing. Estamos a perder o controle e quando falamos de saúde global, estamos a fazer de marketing global, estamos a falar de marketing não apenas no marketing tradicional, mas no novo marketing, no online, no digital, nos influencer. Portanto, temos que ter tudo isso em atenção e também a rotulagem e as novas formas de poder intervir. E agora sim, calma, muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação inicial. Íamos passar agora à ronda pelos grupos parlamentares. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero cumprimentar quer o Dr. João Golão, quer o Dr. Manuel Cardoso. Agradecer-lhe por tão cedo, uma manhã de sexta-feira, poderem estar aqui presentes. Esta comissão é composta por muito mais deputados e deputadas, mas agradecer a vossa presença aqui nesta manhã para uma questão também tão importante, naturalmente, que nesta subcomissão para a saúde global faz todo sentido que nós discutamos estas questões que são mais transversais num mundo cada vez mais global, mas quero antes de mais valorizar aquilo que tem sido o vosso papel, quer do Dr. João Golão, do Dr. Manuel Cardoso e toda uma equipa, porque na verdade daquelas declarações que nós temos ouvido, muita gente valoriza o papel quer de um quer do outro, mas fazem sempre referência a todo um grupo inicial que desenvolve a estratégia, mas depois também as equipas que no terreno e que trabalham. E, portanto, estamos na presença de duas personalidades que têm estado no coração da luta contra a toxicodependência, da luta contra a droga, e de nós valorizamos muito esse que tem sido o vosso papel e o vosso trabalho. Portugal não se pode orgulhar de ter muitas áreas, muitas matérias nas quais seja uma referência mundial, mas nesta área, de facto, tem-no sido. Tenho a vontade de dizer que nos últimos anos mantivemos a estratégia, mas mudámos a tática, quase como se o jogador de futebol, o treinador, tivesse decidido, vamos lá agora jogar um bocadinho mais à defesa, estamos a marcar muitos gols, não vale a pena continuar a dar uma cabazada. Ou seja, vamos novamente retomar o caminho de uma tática. A estratégia manteve-se, a tática é que foi alterada. Esperemos que pelo caminho continuemos a ter bons marcadores de golos e peço desculpa por esta comparação, mas a verdade é que as dificuldades também devem ser muitas. Eu imagino que os senhores, quando vão a encontros internacionais, também devem ter assim um bocadinho, como é de dizer, o nó na garganta de estar a tentar vender um produto que já não estava a ser aplicado a nível nacional. E isso, de facto, essa coerência é importante, mais uma vez, tendo em consideração até que nesta semana já tivemos aqui 2 audições sobre esta temática e a manifestação de que o Governo estará para breve o início da instalação novamente de uma unidade única vertical será muito importante. Era só essa oportunidade que queria deixar, até porque eu penso que estamos numa fase em que devemos de olhar para aquilo que são as ameaças que temos aí, as oportunidades que também temos, mas também os pontos fortes e os pontos fracos que nós no nosso país temos. E estamos confrontados com desafios muito importantes. E daqui volto novamente à tática. Nós temos que perceber, e já agora o Dr. Manuel Cardoso falou da questão do álcool. São desafios muito relevantes. As questões do ecrã, as questões do jogo. Nós temos agora... No caso do jogo, é mesmo com uma dimensão muito grande, com até uma campanha publicitária quase constante, até em eventos de massas, e que normalmente, em relação a estes novos desafios que eu falo dos ecrãs e dos jogos, estão associados também, paralelamente, consumos, acompanhados de consumos de substâncias, nomeadamente drogas. E, portanto, importa falar da prevenção. A prevenção para nós faz-nos todo o sentido, mas os senhores sabem melhor do que eu que os nossos decisores políticos e mesmo muitos dos decisores operacionais têm alguma dificuldade em ver o ganho na prevenção. Rapidamente, obviamente que o tratamento que nos consome e vê-se com facilidade os custos que aí são inerentes, não se vê muitas vezes a prevenção, mas dados que aqui foram ditos são muito importantes. E eu gostaria até de fazer, para que nós possamos fazer uma comparação, o quanto nós temos poupado e o quanto a prevenção é relevante. As mortes por overdose em Portugal em 2021 foram 74. Estamos a falar de cerca de 7 mortes por 1 milhão de habitantes. Eram mais baixas, eram 3, 4 mortes, andavam nas 30, 40 por ano, passaram para 74. Se falarmos em países como a Finlândia e a Suécia, estamos a falar de valores na ordem das 100 por 1 milhão de habitantes.
No Reino Unido morre mais de 1000 pessoas. Estamos a falar de valor, ou seja, nós estamos de facto com a prevenção, com tão pouco investimento a conseguir poupar vidas. Se falarmos do HIV, os custos, é fácil ver quanto é que custa o tratamento por ano de um doente com HIV. O que é que isso não nos pode... basta prevenir 2%, 3%, 1%, algumas vírgulas na percentagem de redução dos contágios, para podermos investir de facto em profissionais de saúde e em medidas. Rapidamente avançar para 3 questões muito rápidas. Uma que tem a ver com os conflitos internacionais. Nós sabemos que os conflitos internacionais alteram rotas de tráfico, mas os conflitos internacionais a Portugal também nos estão a trazer desafios, e nomeadamente com a vinda de migrantes, com a vinda de pessoas para Portugal, com hábitos, com culturas, com religiões completamente diferentes, e aquilo que eu questiono é até que ponto é que nós estamos preparados para receber esta gente, porque aquilo que nós sabemos é as condições de habitação, as condições de conforto, as condições sociais, as condições de salários, a miséria, muitas das vezes eles são sujeitos e explorados em Portugal, são ou não são um terreno fértil, hábitos que eles não têm e que aqui se confrontam. E rapidamente passar para a questão do álcool, deixar esta questão da rotulagem. A Itália, aliás, a Irlanda está a caminho de implementar nos próximos 3 anos o mecanismo de rotulagem. A Itália reagiu de uma forma muito adversa. A União Europeia nem por isso, a União Europeia deixou, não levantou nenhuma objeção, mas qual é o impacto que isto tem? É que nós quase que temos toda a rotulagem já do que está previsto. É um link para os efeitos do consumo de álcool, é um pictograma sobre as grávidas, que já temos na nossa rotulagem, e é uma mensagem de aviso do álcool afetar o fígado e problemas hepáticos. Ou seja, o Dr. Manuel Cardoso já aqui deixou algumas situações, mas parece-nos a nós que o preço é de facto uma questão a ter em consideração. Peço desculpa pelo tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Dr. João Galão. Dr. Manuel Cardoso, façam um favor, poder dar resposta a estas questões colocadas pelo Sr. Deputado João Dias. Façam um favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Dias, muito obrigado primeiro que tudo, pelos seus comentários simpáticos, digamos assim, relativamente àquilo que tem sido o nosso papel, ou o papel dos profissionais que dedicam as suas vidas, o seu esforço a lidar com estes problemas. De facto, aquilo que refere como uma mudança, não uma mudança estratégica, mas uma mudança de tática, nós temos enorme expectativa de que possa relançar, digamos, uma eficácia que foi de alguma forma perdida nos últimos anos, ou foi comprometida, não diria que foi perdida, porque o esforço dos profissionais, embora incluídos noutro contexto de atuação, foi mantido dentro da medida do possível. Mas, como dizia, nós hoje em dia, quando confrontados e quando partilhamos com colegas ou responsáveis políticos ou de outra natureza de países estrangeiros, aquilo que é a política portuguesa, nós temos que dizer um bocado, a nossa política era assim. Portanto, estamos de facto ainda a vender, digamos, alguma coisa que, um objeto que não corresponde exatamente à sombra que projeta. Mas temos, de facto, enorme expectativa de que o relançamento e um reinvestimento nesta matéria, que foi de alguma forma, ficou da ideia que o poder político, permitam dizer assim, se convenceu de que isto era um problema resolvido, ou pelo menos controlado, e houve claramente uma menor atenção, outras áreas de intervenção terão suscitado um maior interesse, e de facto a área dos comportamentos aditivos e dependências foi deixada evoluir ou involuir por inércia. Temos de facto essa expectativa de que seja possível relançar uma política integrada. O Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências que elaboramos insere-se muito nesta perspectiva de saúde global, digamos assim, numa perspectiva também multidepartamental ao nível da intervenção do Governo,
E tem algumas dimensões, como sejam as dirigidas a determinadas subpopulações, como muito bem referiu a questão dos migrantes, por exemplo. Temos medidas concretas para lidar ou para facilitar a abordagem de pessoas, eventualmente com dificuldades acrescidas decorrentes da sua expatriação e de viverem em contextos diferentes. Como diz, é um terreno fértil para o desenvolvimento de problemas nestas matérias. Tentaremos, ou vamos tentando, abordá-las de uma forma tão inclusiva quanto possível, sendo certo que também, e isso já tem sido reconhecido, nesta matéria, como noutras na área da saúde, tem havido uma disponibilidade por parte do Estado português e no acolhimento destas pessoas que não constatamos noutros países. Apesar de tudo, há aqui alguns aspectos da nossa política que eu penso que continuam a destacar-se pela positiva. A questão do álcool, do nosso ponto de vista, deve ser abordado também nas suas vertentes, e aliás, as substâncias lícitas que têm impacto na saúde. Achamos que deve também ser abordado de uma forma equilibrada entre a oferta e a procura, entre o cuidar e o proteger, digamos assim. O desenvolvimento de estratégias preventivas é fundamental que se mantenha, mas acompanhado, e consideramos que no âmbito das estratégias preventivas se inclui a prevenção ambiental, ou seja, aquela que decorre também de uma política de preços, de uma política como a tal da rotulagem. Acreditamos, francamente, acho que partilhamos isto, o meu colega Manuel Cardoso e eu, e muitos dos nossos profissionais, partilhamos a ideia de que é muito mais eficaz, de facto, uma política de preços que limite o acesso, permitam uma expressão, disparatadamente barato a bebidas alcoólicas no nosso país, do que propriamente a rotulagem. E os tais pictogramas serão importantes como adjuvantes, como complementares, mas eu próprio tenho feito às vezes o exercício de perguntar a pessoas com quem partilho, por exemplo, uma garrafa de vinho, e pergunto: sabes o que é que isto quer dizer? Não, às vezes parece indecifrável, embora o tal pictograma das grávidas, as pessoas, pronto, reparam ali naquele bonequinho, mas também não valorizo. Não acredito muito, francamente, que seja a mensagem mais adequada para fazer passar determinada informação. Portanto, Sr. Deputado João Dias, muito obrigado. Vamos continuar a trabalhar. Esperamos ter, de facto, um contexto mais favorável para o desenvolvimento da nossa atividade e, sobretudo, uma maior massa crítica de profissionais e pessoas interessadas nestas matérias a ajudar-nos na definição e execução das políticas. Só uma nota para... nós estamos muito alinhados, mas... Não em uníssono. Exatamente. Só queria dizer uma coisa. Quando falamos da política da Irlanda e daquilo que foi apresentado, a política que a Irlanda apresentou não foi a rotulagem. Apresentou uma política global para a redução do consumo de álcool. Os problemas de consumo de álcool e de saúde que eles tinham eram muito mais graves que os nossos e querem tentar ter ganhos em saúde. Eles apresentam uma política que tem a ver com aquilo que nós fizemos em relação às drogas, uma política integrada, global, e que vá direto às questões, o tal mínimo unit price, que é o preço mínimo por unidade alcoólica de venda ao balcão, no último, na passagem para o consumidor, propriamente dito, esta rotulagem e outras medidas, várias medidas, no sentido de diminuir o acesso, diminuir as questões de marketing e de publicidade, os patrocínios. Portanto, há toda uma política global à volta. A rotulagem é apenas uma delas. E depois podemos falar da rotulagem. Mas só não vamos discutir as coisas uma por uma, porque aí dizemos não é suficiente, mas, enfim.
Obrigado, Sr. Manuel Cardoso. Uso agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e o Sr. Dr. João Golão e o Sr. Manuel Cardoso e permitam-me que deixe aqui uma palavra de reconhecimento a todo o vosso trabalho que tem dedicado ao longo da vossa vida a uma causa na luta contra as drogas e a toxicodependência, porque essa luta também tem tido os seus impactos e os seus efeitos. Pese embora nós sejamos todos insatisfeitos, queiramos sempre mais, mas sem o vosso trabalho e também o trabalho das vossas equipas, certamente nós hoje estaríamos aqui numa situação bem mais complicada. E, portanto, a nossa parte, a parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deixar-vos aqui a palavra de reconhecimento. E, segundo também nós percebemos, na audição realizada em sede da Comissão Parlamentar na passada quarta-feira, que assistimos a um rápido regresso à oferta e ao consumo de droga após as perturbações resultantes do distanciamento social e das medidas de controle das fronteiras introduzidas durante a pandemia Covid-19. Os problemas relacionados com a droga, sendo um problema global, vêm complicar outras questões importantes, como a condição de sem-abrigo, a questão dos distúrbios psiquiátricos e a redução da criminalidade juvenil, mas também problemas relacionados com a violência e a corrupção. Estamos confrontados com uma situação complexa, caracterizada por uma elevada disponibilidade e uma maior diversidade dos padrões de consumo de droga, em que quase tudo o que tenha potencial psicoativo corre o risco de aparecer no mercado, muitas vezes mal rotulado, o que significa que os consumidores dessas substâncias podem não saber o que estão realmente a usar, o que em termos de saúde pública poderá vir a ser um problema ainda mais complicado. E neste contexto, e tendo em conta os dados que nos forneceu, gostaria também de me focar no problema da adulteração dos produtos da cannabis com canabinoides sintéticos e perceber qual a via que, no seu entender ou no vosso entender, poderíamos optar para poder prevenir esta situação de adulteração e evitar um problema de saúde pública. Seria uma metodologia mais expedita de rever a legislação de forma a incluir estas novas substâncias e de alertar os consumidores para este perigo? Outra questão consiste no aumento da produção de drogas sintéticas na Europa, suscitando particular preocupação o aumento da produção de metanfetamina. Uma evolução importante assinalada no relatório europeu sobre as drogas de 2022 é o atual impacto da pandemia de Covid-19 no serviço da luta contra a droga e na forma como as pessoas adquirem substâncias regulamentadas. Assinala-se igualmente a necessidade contínua em muitos países de intensificar o serviço de tratamento e de redução dos danos para as pessoas com problemas relacionados com a droga. Só conseguiremos fazer face às questões complexas nos domínios das políticas sociais e da saúde que o consumo de droga nos coloca se basearmos as nossas respostas numa compreensão sólida da natureza dos problemas que enfrentamos, juntamente com uma análise das respostas que se podem revelar eficazes. E assim pergunto, para terminar, quais as medidas que poderiam ser tomadas a nível global para enfrentar este problema e também uma outra questão que foi aqui trazida, o problema do consumo de álcool, que está a aumentar cada vez mais, e assim pergunto que medidas e de que forma poderemos combater este problema e também aqui uma questão que o consumo de álcool nos jovens e nos menos jovens é o mesmo tipo de álcool ou há aqui diversidade? E, portanto, o que é que nós poderíamos, também aqui, de que forma poderíamos combater este problema que nos afeta cada vez mais? Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. João Golão, faz favor, a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, também pelos comentários e pelas perguntas que formula. De facto, digamos que a atual situação a nível global e a situação na Europa é favorecedora de movimentos migratórios que têm impactos necessariamente na disponibilidade, também no nível de ocorrência de situações de sem-abrigo, de problemas de saúde mental, etc. Todos esses impactos, uma vez mais, nos remetem para uma abordagem de âmbito mais alargado, que não pode ser de todo cometida apenas aos serviços dedicados especificamente a esta matéria. Esta é uma componente, mas teremos necessariamente que trabalhar em conjunto com outras vertentes da atividade dos serviços públicos e dos serviços privados,
desenvolvidos por IPSS e outras que as complementam. Mas há algumas questões muito concretas que a senhora deputada referiu, nomeadamente a adulteração de produtos, nomeadamente os produtos de cannabis aos quais vêm sendo adicionados canabinoides sintéticos, aumentando por essa via, e os próprios produtos de cannabis natural têm vindo a evoluir no sentido de uma muito maior potência, uma muito maior psicoatividade decorrente de manipulações genéticas e de técnicas de cultivo que nos levam a ter hoje produtos com uma potência psicoativa, chamemos-lhe assim, incomparável relativamente àquilo que era tradicional. Daí que consideramos que não faz sentido pensar na cannabis, por exemplo, como uma droga leve, uma vez que os produtos de cannabis que efetivamente circulam fazem excluir dessa designação, que aliás, do ponto de vista científico, há muito deixou de fazer sentido. Não é por acaso que no nosso quadro jurídico consideramos procedemos à descriminalização de todas as substâncias, sem distinguir entre as chamadas drogas leves e as drogas duras, porque aquilo que efetivamente interessa aqui é a relação que o indivíduo estabelece com a substância e não a substância ela própria. Portanto, é algo que ainda hoje cria alguma perplexidade nos nossos interlocutores de outros países, é que tenhamos feito essa descriminalização de uma forma generalizada para todas as substâncias, porque o princípio é efetivamente este, é a relação estabelecida pelo indivíduo com a substância. É um facto que vão surgindo no nosso mercado e no mercado global que todos os dias novas substâncias de perigosidade acrescida em muitos casos. A produção de drogas sintéticas, entre as quais as metanfetaminas, as anfetaminas, elas vão aparecendo no nosso mercado, embora ainda não tenham, digamos, uma dimensão como acontece noutros países, e por tudo isto é importante que haja aqui um intercâmbio e uma relação, mais uma vez nos remete para a tal saúde global. Não é por acaso, por exemplo, que é particularmente importante o chamado Sistema de Alerta Rápido, existente ao nível da União Europeia e que é conduzido pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência e pela Europol, e que nos permite a todos conhecer, quase em tempo real, o aparecimento de novas substâncias no mercado europeu, porque é previsível que ele salpique, de alguma forma, para todos os mercados individuais de cada um dos países. Portanto, é por essa via que nos vamos preparando também, vamos conhecendo de uma forma mais direta aquilo que efetivamente surge no mercado. A nível local, nós preconizamos o alargamento, local, nacional, preconizamos e gostaríamos de ter condições para que tal aconteça de uma forma mais efetiva. Temos experiências muito positivas relacionadas com a análise de produtos que os utilizadores de drogas se propõem a consumir, chamado drug checking, portanto, a possibilidade de fazer analisar, ainda que não com todo o detalhe de identificação de todas as substâncias, mas pelo menos grosseiramente, ter uma noção do que é que efetivamente vão consumir. Temos algumas entidades atuando já nesta matéria, mas esta é uma das áreas que têm vindo a ser enfatizadas ao nível da União Europeia como áreas prioritárias de desenvolvimento, é saber efetivamente o que é que a pessoa vai consumir. Obviamente, há o esforço de dissuasão da pessoa para consumir, mas se ela o vai fazer, ao menos que seja conhecido minimamente aquilo que se prepara para consumir. Lembro bastante recentemente, visitei Amsterdão e à saída no aeroporto havia uma espécie de um UPI a passar a informação. Atenção, cocaína extremamente perigosa em circulação, cuidado, faça analisar
a substância antes de... Eu acho que este é o tipo de política, a par da oferta mais eficaz de tratamento, de acompanhamento, etc. Mas este tipo de estratégia de redução de danos é fundamental que o façamos neste mercado que nos interpela todos os dias com a existência de novas substâncias. A questão do consumo... Senhora Deputada, consumo do álcool, medidas a nível global e a nível mais individualizado e dirigidas aos mais jovens. E, como o meu colega disse, houve aqui algum recrudescimento de consumos problemáticos de álcool em idades mais avançadas. Nós temos tradicionalmente o foco da intervenção preventiva nos jovens, no meio escolar ou no abandono escolar, enfim, mas somos muito focados, mas não há dúvida que é fundamental que as medidas preventivas tenham em conta os contextos em que as pessoas se movimentam e os diversos grupos etários. Assistimos também no rescaldo da pandemia de um aumento significativo de consumos problemáticos entre pessoas crescidas, chamemos-lhe assim. Não são muito crescidas, em alguns casos, próximo dos 75 anos. Portanto, e isso tem impactos que acrescem às debilidades de saúde que vão decorrendo da idade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Doutor. Usa agora da palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Fecha, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentar o Dr. João Golão e o Dr. Manuel Cardoso, é um gosto. Eu e o deputado Paulo Marques estivemos ontem até à meia-noite e tal na Assembleia Municipal de Sintra e aqui estamos às 8h30 da manhã, o que demonstra o nosso compromisso para com esta subcomissão, mas também para a importância da causa aqui em debate. E devo dizer, é provavelmente a minha última intervenção nas funções de deputado, antes de suspender, e eu sinto que é um fechado de ciclo, porque a minha primeira função de relevo como deputado terá sido como coordenador do grupo de trabalho de VIH. No fundo, esta subcomissão é uma evolução, pela positiva, a meu ver, daquilo que foi um grupo de trabalho. E é uma iniciativa que partiu do PSD, da criação desta subcomissão e sublimemente coordenado e presidido pelo deputado Jorge Seguro Sanches e que nós, no PSD, estamos fortemente comprometidos a que seja um sucesso, precisamente porque, tal como disse, há uma necessidade sobretudo depois da pandemia, de as matérias não só das doenças infecciosas, mas aquilo que nós chamamos de saúde global, possam ter um espaço próprio para além daquilo que é o debate da espuma dos dias, digamos assim, que na quarta-feira passada puderam fazer em sede de comissão e aqui possamos ter uma discussão mais conceptual, se quisermos, com base nas recomendações internacionais. E, de facto, enfim, não vou evitar repetir aquilo muito que foi dito sobre a descriminalização e a redução de danos, em que claramente Portugal é um caso de sucesso, mas 20 anos depois, mais de 20 anos depois, merece uma reflexão, também olhando para as experiências internacionais. E a verdade é que tem havido pouca apetência da parte da comunidade internacional em seguir o mesmo caminho que Portugal, apesar dos resultados tão visíveis. E creio que há aqui uma oportunidade para o governo português ter também um papel de diplomacia da saúde para reforçar esta mensagem e por isso pergunto se entende que não deveríamos ter uma posição mais firme na discussão sobre as convenções internacionais das Nações Unidas, que muitas vezes são invocadas como razão para não seguir um caminho não proibicionista na abordagem da problemática das dependências de substâncias. Se poderiam explicar melhor aquilo que é o papel, se é que sabem, desta mudança estrutural no Ministério da Saúde, colocar na Secretaria-Geral as relações internacionais e se enfim, se há aqui alguma interação com as várias entidades do próprio Ministério, porque entendemos que quer o Ministério da Saúde, quer o Ministério dos Negócios Estrangeiros podem e devem ter um papel mais presente naquilo que é a discussão destas matérias de saúde global. Vamos ter agora em breve a Assembleia Mundial de Saúde em Genebra, vamos ter em setembro 3 reuniões de alto nível à volta da Assembleia Geral das Nações Unidas, uma sobre tuberculose, uma sobre o acesso universal aos cuidados de saúde e outra sobre prevenção e resposta a pandemias.
E a verdade é que Portugal está muito pouco presente nestas discussões. E como ouvimos aqui, na intervenção aguda do Dr. Manuel Cardoso, são matérias que estão interligadas forçosamente com o vosso trabalho. Outra questão que queria colocar, a verdade é que ao longo destes 20 anos, aí discordo um pouco do deputado João Dias, houve uma mudança, que foi, na qual poucos concordaram, mas houve uma mudança que foi a criação do CICAD, propriamente dito, do IDT. Na altura até houve algumas críticas vindo da própria direção do antigo IDT e hoje CICAD, envolvidos agora 10 anos, mais de 10 anos desde a sua criação, e olhando para a experiência internacional de outros países que naturalmente terão estratégias integradas, seria interessante também ter a vossa percepção nessa lógica de olhando para modelos internacionais, como é que devemos evoluir. Até porque eu espero que o Governo cumpra a promessa de acabar com as administrações regionais de saúde até ao final do ano, que se transformaram de facto em colossos burocráticos que pouco resolvem, e acabando com as ARS, que são o vosso instrumento de implementação no terreno, forçosamente, por via dos dicados, não é? E, portanto, acaba por haver aqui uma oportunidade, parece-nos, de, havendo uma mudança na organização regional do sistema de saúde público, de eventualmente haver uma reforma no próprio modelo do CICAD. E, nesse sentido, ouvir a vossa opinião, sobretudo com base naquilo que tem sido a experiência internacional, se há algum modelo que possa abordar, até porque eu acho que ninguém discorda necessariamente no alargamento da missão para além das substâncias, ou seja, há um reconhecimento geral das dependências não relacionadas com as substâncias, como foi aqui falado, a dependência da internet, a dependência dos telemóveis, a dependência do jogo, um problema em crescendo. Não deixou de ser um bocadinho surreal o Governo criar uma raspadinha a certa altura, mas já para patrocinar o património, mas felizmente acabaram com isso. Enfim, uma série de dependências que nós sabemos que os circuitos neurológicos estão muito interligados com as dependências das substâncias e, portanto, é um trabalho fundamental. Também queria saber, porque eu conheço pessoalmente, por via de colaboração convosco ao longo destes anos, muito trabalho que fazem, particularmente na CPLP, se tem sentido alguma evolução fruto desse trabalho. Outra questão tem a ver com a presidência do Conselho da União Europeia, que vai passar a ser liderada por Espanha a partir de julho. A Espanha já colocou a infecção por VIH como um tema prioritário. Se, nesse contexto, a questão das dependências e das drogas se têm sido abordados ou envolvidos de alguma forma. O tempo está a terminar, tinha aqui uma série de outras questões, mas terminava apenas com esta última questão, que tem a ver com a questão da cannabis, que foi aqui falado, mas também da heroína e da prescrição médica, que tem sido um caso de sucesso na Suíça. Olhando para estes exemplos internacionais, que modelos é que têm visto, uma vez que já há vários tipos de modelos implementados e legalizados, se desses vários modelos se conseguem destacar alguns que podemos dizer que mitigam os riscos do ponto de vista do impacto na saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. João Galão, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Prezado colega, muito obrigado pela excelente interação que tivemos ao longo destes anos, enquanto estive aqui nesta casa, e, se me permite, desejo-lhe todo o sucesso nas novas funções que vai desenvolver. Coloca aqui alguns pontos particularmente importantes, nomeadamente a questão da diplomacia da saúde, nas matérias que nos dizem respeito. Nós temos tido uma intervenção na arena internacional com relativa autonomia nestas matérias. Portanto, temos estado presentes, sei lá, por exemplo, nas reuniões da ONU em Viena, estivemos presentes na Assembleia Geral Especial, na sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas
em Nova Iorque em 2016, representando o país, acompanhando membros do governo e a nossa representação diplomática, etc. Esta passagem, digamos assim, de responsabilidades em matérias internacionais para a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde não teve ainda diretamente impacto. Portanto, nós temos dado conhecimento das reuniões internacionais em que participamos, mas não houve propriamente algum tipo de inflexão em termos de orientações de índole política ou outra relativamente a esta nova responsabilidade. Eu concordo com o Sr. Deputado quando fala na eventual maior peso que Portugal, e até utilizando o prestígio de que gozamos nestas matérias, possa ter, nomeadamente pugnando pela revisão dos tratados das Nações Unidas de que somos signatários. Se é certo que esses tratados não estão escritos na pedra, não é, e são passíveis de ser abertos em algum momento, o que é facto é que a correlação de forças internacional é extremamente periclitante, se me permitem o termo, relativamente àquilo que pode ser o desfecho de uma abertura desse processo negocial. Não é por acaso que, ao mesmo tempo que alguns países pugnam pela abertura e renegociação dos tratados, não podemos deixar de ter em linha de conta aqueles países que ficaram para trás e que têm práticas ainda extremamente preocupantes, nomeadamente tivemos há 2 semanas atrás, por exemplo, a execução de um cidadão em Singapura por mera posse de substâncias proibidas. Portanto, as coisas são ainda muito... O equilíbrio de forças ao nível internacional é muito complicado. E pequenos passos, como seja introduzir nos textos programáticos das próprias Nações Unidas expressões aparentemente tão inócuas como a consagração das políticas de redução de danos, continua ainda a ser extremamente problemático. Naturalmente estamos entre os países da linha da frente para o desenvolvimento de políticas de uma direção mais progressista relativamente ao respeito pelos direitos humanos, entre os quais, e devo dizer, contrariamente àquilo que é alguma pressão, alguma advocacy por parte de grupos de utilizadores que pretendem consagrar como um direito humano inalienável e de primeira linha o direito a usar o que bem lhes apetecer. Do nosso ponto de vista, aquilo que é um direito inalienável é o direito ao acesso à saúde, a cuidados, se eventualmente decorrerem desse uso alguns impactos na saúde. Portanto, há aqui alguma distinção, algum balanço que nos parece que é prudente continuarmos a fazer nestas matérias. De resto, Sr. Deputado, estamos na linha da frente, pugnando por desenvolvimento de políticas progressistas. No que diz respeito, por exemplo, à discussão em torno da cannabis, nós estamos, de facto, ainda num paradigma proibicionista, levámo-lo ao limite na aplicação desse paradigma à ordem jurídica interna, por via da tal descriminalização, mantendo sanções administrativas, que nos mantêm em linha com os tratados. Parece-nos dificilmente compatibilizável a legalização / regulação do mercado de substâncias consideradas ilícitas e incluídas nas listas dos tratados, como seja a cannabis, mas acompanhamos as discussões e estamos abertos às evoluções que as sociedades e as políticas vão refletindo ao longo do tempo. Como? Desculpe. Questão do CICAD. O CICAD, portanto, a evolução que esperamos é a reconstituição, de facto, de um serviço com a capacidade de pensar as políticas e de as executar no terreno pelos seus próprios meios,
aquilo que propomos e que esperamos ver consagrado é um empoderamento das unidades de intervenção local, que até hoje são, enfim, meros executores sem nenhuma capacidade de autonomia, de liderança, e aquilo que preconizamos é a criação de uma rede dedicada a estas matérias e incluída no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, à semelhança do que acontece com a rede de cuidados continuados, a rede de cuidados paliativos, a rede de cuidados de saúde primários, a constituição efetiva e correspondente rede de referenciação, uma rede dedicada aos problemas relacionados com os comportamentos aditivos e dependências no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, doutor. Vamos iniciar agora a segunda ronda. Há um tema que eventualmente depois valeria a pena abordar nesta segunda ronda, que eu colocava já em cima da mesa, que já foi de alguma forma abordado pelos seus deputados, a relação nomeadamente no âmbito da CPLP, que nós possamos ter nesta questão. Passava a palavra à Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva para 1 minuto. Pedia agora que fôssemos muito mais rigorosos com o tempo, todos nós, e para terminarmos e depois dar novamente a palavra ao Sr. João Golão. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Reitero os cumprimentos e, para terminar, agradecer mais uma vez a presença do Dr. João Golão e do Dr. Manuel Cardoso, agradecer também os vossos contributos e aqui eu gostaria de deixar, no fundo, um alerta ou até mesmo uma vontade, que também é a vossa vontade, porque também já foi expressa, na necessidade de nós cada vez mais trabalharmos em rede. Essa rede em articulação com a saúde, com a educação, com o poder local e também com a segurança social. É importante cada vez mais, não só para a definição de metodologias, para a articulação de metodologias, de estratégias, também de rentabilização dos próprios recursos e também das próprias políticas, para uma melhor implementação das políticas, porque se nós trabalharmos todos em rede, se nós trabalharmos todos articulados, certamente que o trabalho vai ser um trabalho mais profícuo, um trabalho mais motivador e trabalha-se todo, ao fim e ao cabo, ao mesmo tempo e com o mesmo objetivo, que é precisamente cada vez mais o trabalho na luta contra a droga e a toxicodependência ter cada vez mais efeitos, isto é, cada vez menos consumidores. Uma vez mais, muito obrigada pela vossa presença. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Arlina Lopes, faz favor. É muito rápido, vamos dividir. Eu só fiquei aqui com uma pergunta, o resto para o meu colega Ricardo Batista Leite, sobre o problema do álcool fetal. Falaram há pouco sobre o aumento deste problema, que é efetivamente um problema grave, e eu gostaria de saber até que forma é que vocês têm dados sobre estes comportamentos aditivos, não só do álcool fetal, ou de outros também nas mulheres. Gostaria de saber se existiu ou não um aumento e se a pandemia trouxe ou não esse aumento. Se têm dados sobre isso. Era só. Usando os 30 segundos, apenas para agradecer, e ainda na sequência do álcool foi a matéria que não pude abordar. O Dr. Manuel Cardoso, e bem, sistematizou basicamente as 3 políticas mais eficazes, que é a política de preços, de rotulagem e de marketing. Também aí perguntava-se, do ponto de vista internacional, se há países que já falou um pouco, mas pudesse destacar como exemplos que possamos olhar, enquanto legisladores também, para potenciais intervenções no mercado onde nós sabemos que Portugal, de facto, tem um enorme impacto. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só deixar esta mensagem. Nós precisamos, de facto, de arregaçar as mangas para poder continuar a ter resultados em saúde. Há uma área em particular que nos preocupa, tem a ver com o contexto laboral. O contexto laboral, nos dias de hoje, nós cada vez mais identificamos como um meio muito propício, tendo em consideração as pressões a que estão sujeitos os trabalhadores a situações que podem de facto ser geradoras e ser um fator de risco para comportamentos aditivos. E nesse sentido não se resolve apenas, esta é a questão que faço, não se resolverá apenas com aquilo que é a legislação em termos de saúde, higiene e segurança no trabalho. São precisas medidas mais efetivas, se calhar também aqui da parte da Assembleia da República que exista também mais alguma intervenção,
intervenção, mas queria também, no fundo, questionar que intervenções específicas dirigidas ao contexto laboral e políticas é que nós podemos também aqui desenvolver para que se reduza o risco de comportamentos aditivos nesse contexto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. João Galão, Sr. Manuel Cardoso, façam favor, o tempo é vosso. Nós, no final, antes ainda da audição, vamos assinalar aqui um momento que não está propriamente na audição, mas tem a ver com a última reunião do deputado Ricardo Batista Leite. Ele está na gênese da criação desta subcomissão. Ele vai deixar de exercer funções, esperemos por pouco tempo, aqui na Assembleia da República. Portanto, esperemos que rapidamente regresse. Mas eu também queria assinalar nesta audição a importância que ele teve, nomeadamente na criação desta subcomissão, a valorização que todos temos, mas que, acima de tudo, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, porque está na gênese dessa questão, e depois queria ver se criávamos condições para, nas funções em que ele estiver a seguir, ele depois possa vir também aqui à nossa subcomissão partilhar connosco, nomeadamente, os trabalhos que está a desenvolver, nomeadamente no ponto de vista da saúde global. É algo que ainda não falei com os restantes seus deputados, mas eu penso que haverá uma unanimidade sobre isso. E, portanto, para depois terminarmos exatamente a reunião, mesmo na altura, queria deixar já este desafio aqui nesta audição. Faz favor, tenha a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, mas mais uma vez muito obrigado pelas vossas questões. Eu deixei algumas e agora, ao olhar para as minhas notas, vi que ficaram para trás algumas respostas, mas seguindo talvez esta última ronda e Senhora Deputada, não podemos senão reconhecer a imprescindibilidade de uma maior e mais estreita colaboração entre os diversos departamentos e as diversas áreas de intervenção, uma vez que esta é consabidamente uma das áreas onde a abordagem multidepartamental e multidisciplinar e multissaber, digamos assim, é fundamental para que possamos ser mais eficazes. Portanto, a saúde, a educação, a segurança social, todos nós temos que estar particularmente envolvidos na abordagem, quer dos fatores que conduzem à eclosão de problemas, quer depois à sua resolução. Portanto, e esse é o nosso desiderado também manifestado no Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências, que elaboramos e cuja aprovação aguardamos para que se torne verdadeiramente efetivo. Tivemos na quarta-feira de discorrer um pouco mais sobre esse plano. É um plano baseado em 3 pilares fundamentais: o pilar do empoderamento, o pilar do cuidar e o do proteger. E é na articulação destas 3 áreas de intervenção que pensamos poder retomar uma eficácia acrescida na nossa intervenção. Pergunta da Sra. Deputada a propósito do síndrome alcoólico fetal. Eu não sei se tens resposta para o crescimento ou não crescimento. Não? Precisas, por favor. Obrigado. Sra. Deputada, realmente eu não disse que havia um crescimento, pelo contrário. Sim, o síndrome alcoólico fetal e o espectro fetal alcoólico são realmente preocupações grandes que nós também tivemos. Em Portugal, quando vamos ao INE ou aos diagnósticos, não há diagnósticos de síndrome alcoólico fetal. Nós vamos sabendo que depois serão síndromes quando as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco se deparam com algumas dessas situações, mas não há dados concretos que nos digam como é a situação em Portugal. Aquilo que nos parece hoje é que não é uma situação, apesar de tudo, extremamente grave, como existirão noutros países. A ideia de 1% dos recém-nascidos ou qualquer coisa por cento, não parece acontecer em Portugal. O que fizemos foi um estudo que, em dada altura, se limitou, digamos, ao Distrito de Lisboa, junto dos médicos de família,
e das grávidas, para perceber quais eram os seus hábitos de consumo. E o que verificamos foi que, em primeiro lugar, as mulheres grávidas, logo que souberam da sua gravidez, quase na sua grande maioria, 76%, parou de consumir. E dos outros 24%, 23% reduziu consumos e apenas 1% terá mantido um consumo de risco. E isto deixou-nos algo aliviados e a questão teve a ver quer com a grávida, as questões foram colocadas à grávida e também ao médico de família e, portanto, ficámos aí sem deixar de passar a mensagem, mas ficámos um pouco aliviados em relação a esses consumos. Contudo, quando vamos avaliar a prevalência de consumos na população geral, verificamos que as mulheres, no estudo de 2016-17 em particular, enfim, não temos os dados todos no estudo que vai ser apresentado agora em junho, temos dados para as questões do álcool, não houve propriamente uma redução, enfim, há um aumento de consumos, em particular nas mulheres e nos grupos etários mais elevados, nos grupos etários mais elevados. Nos grupos mais baixos, 13, 14 anos, os consumos das raparigas ultrapassam os dos rapazes e são muito altos. Realmente, perdoem-me se posso dizer isto na Assembleia da República, mas a igualdade de género aqui é negativo, quer dizer, não é? Portanto, porque é mau para todos e, portanto, de qualquer das maneiras, essa digamos, é uma preocupação macro. De qualquer modo, voltando àquilo que dizia o Dr. Golão em relação ao plano nacional que está para aprovação, aquilo que desenhamos para o plano é a centralidade no cidadão, o momento de vida em que está e os contextos em que se move. Essa centralidade no cidadão começa pela criança por nascer. A atividade é sobre a mãe, mas a preocupação é da criança por nascer, da primeira infância e por aí fora. Portanto, sim, posso só dar uma resposta à senhora deputada que perguntava quais eram, Lúcia, sim, quais eram as bebidas consumidas em Portugal. Portugal é o país do mundo que consome mais vinho per capita. Mais vinho per capita. De todo o consumo, de todos os litros de vinho, 61% são de consumo de vinho. E, portanto, é claramente significativo. Os mais velhos, mais vinhos, mais novos, entre a cerveja nos adolescentes, jovens adultos, e os shots as bebidas espirituosas nos mesmo mais novos, mas não entre a cerveja e as espirituosas. As espirituosas em Portugal, contrariamente ao resto da Europa, são muito pouco consumidas, são 10%, 11%, 60% para o vinho e o resto para a cerveja. Com certeza. Obrigado, companheiro. Só aqui há algumas questões, ainda relativamente ao síndrome alcoólico fetal. Dizer que foi uma das preocupações que foram lançadas para cima da mesa no âmbito do Fórum Nacional de Álcool e Saúde, cuja criação promovemos, e no âmbito do qual nós sentamos à mesma mesa, instituições da administração pública, instituições particulares, a academia, etc., e também representantes da indústria de produtores e distribuidores de bebidas alcoólicas. E se houve medida e mensagem em torno da qual houve consenso desde o início, e é importante também reconhecer isso, mesmo por parte da indústria, foi na mensagem de que grávida não bebe. Não é bebe pouquinho, bebe só uma bebida por dia, bebe não sei o quê, não bebe. E a partir daí foi possível desenvolver com o tal pictograma, apesar, enfim,
da eficácia discutível tem a ver com um consenso obtido nesse contexto. Portanto, as coisas e a harmonização e a participação cidadã em diversas instâncias é também fundamental para que consigamos, de facto, ter depois uma maior eficácia na implementação. Em relação à intervenção junto de países da CPLP, nós temos vindo a desenvolver colaboração estreita em várias matérias, nomeadamente ao nível da formação e capacitação de profissionais, e aproveitamos, enfim, os novos recursos que nos habituámos a utilizar, nomeadamente a utilização do online, para promover ações de formação com profissionais de São Tomé e Príncipe. Estamos a preparar uma ação de formação em matéria de álcool e de abordagem aos problemas relacionados com o álcool em Macau, embora já não seja um país, enfim, um território da CPLP, mas os colegas portugueses que lá trabalham continuam a pedir ajuda e nós naturalmente que disponibilizamos essa ajuda. Cabo Verde temos uma intervenção muito próxima também de capacitação e de partilha de instrumentos, nomeadamente o programa Eu e os Outros foi adequado à realidade sociocultural de Cabo Verde e está a ser aplicado em escolas em Cabo Verde. Portanto, mantemos uma interação bastante intensa, com Moçambique também. Portanto, é uma das preocupações e uma das áreas de intervenção. Álcool, pandemia... Sim, e a pergunta a propósito da presidência espanhola, temos conhecimento que de facto é uma das prioridades, mas não foi transposta, digamos assim, de uma forma muito direta para aquilo que é o programa da presidência do Grupo Horizontal de Drogas nesta matéria. Embora, naturalmente, o VIH continua a ser um dos tópicos, mas como sabem, hoje em dia, em quase todos os países da União Europeia, o VIH deixou de ser uma condição tão diretamente associada ao uso de substâncias lícitas ou ilícitas como foi no passado e hoje é muito mais prevalente em outros grupos, nomeadamente no grupo dos heterossexuais, das pessoas, dos cidadãos comuns sem este tipo de comportamento. CPLP... só para... penso que para terminar... Ok, Sr. Deputado, muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado. Terminamos assim a nossa reunião. Uma palavra ao Sr. Deputado João Dias a propósito da intervenção em contexto laboral, que é também um dos contextos em que é dissecado, digamos assim, né, em termos das intervenções previstas no novo Plano Nacional e Plano de Ação. Mas dizer-lhe que, de qualquer forma, nós, apesar das condições de fraca capacidade de intervir diretamente no terreno, esta tem sido uma das áreas em que temos vindo a mobilizar o apoio dos colegas das DICAD e a intervir, seja junto de autarquias, que são talvez das que mais solicitam o nosso apoio para o desenvolvimento de planos de prevenção das dependências entre os seus profissionais, seja de algumas grandes empresas que têm também suscitado o nosso apoio e temos tido técnicos a intervir diretamente e a desenvolver a elaboração desses planos de intervenção. E agora, sim, Sr. Presidente, obrigado pela sua indulgência. Muito obrigado, Sr. João Golão, Dr. Manuel Cardoso. Agradecer, na parte da Subcomissão de Saúde Global, a vossa presença, o vosso testemunho e antecipadamente também agradecer o que vamos colaborar durante o mandato desta subcomissão. Terminando mais uma vez, agradecendo a presença de todos os seus deputados, agradecendo a presença também dos nossos serviços e mais uma vez uma menção muito especial e um agradecimento muito especial também pessoal ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite e até breve. Até já. Muito obrigado.